GURPS na veia. E hoje nós vamos fazer aqui o último vídeo sobre a criação de personagens em GURPS, quarta edição. Se você acompanhar os 6 vídeos desta série, que não são vídeos tão longos assim, você consegue criar um personagem de GURPS, quarta edição, ok? Eu vou deixar no card aqui em cima a playlist com todos estes vídeos. Na verdade, vocês vão ver mais de 6 vídeos, porque eu fui fazendo um outro exemplo de personagem ao mesmo tempo. Mas se você seguir só os 6 vídeos do guerreiro que eu estou construindo, você já consegue fazer um personagem, certo? No último vídeo a gente falou sobre as perícias, né, a construção de perícias para um personagem, a compra de perícias. E esse vídeo de hoje é só para lapidar, é só para finalizar a nossa planilha de personagem, porque alguns campos dela ainda ficaram vazios, ok? Então deixa eu fechar minha câmera aqui e vamos lá para a criação de personagens, sexto e último vídeo sobre a criação do guerreiro Arzur de Haberland. Nós então no primeiro vídeo nós construímos os atributos básicos aqui. No segundo vídeo, as características secundárias. No terceiro vídeo, nós escolhemos as vantagens e qualidades. No quarto vídeo, as desvantagens e peculiaridades. No quinto vídeo, as perícias para o nosso guerreiro. Pronto! Quase pronto. Ficou faltando apenas, vamos apagar tudo isso que a gente já fez. Ficou faltando preencher essa parte aqui da planilha, que é bem simples, bem fácil, bem rápido, mas vai depender do cenário onde o seu personagem estará inserido. Vai depender das informações que o mestre do jogo vai passar para vocês, ok? Então vamos ampliar essa parte aqui. E vamos começar aqui pelas línguas que o seu personagem poderá ou não dominar. Como eu acabei de dizer, depende do cenário, tá? Antes de preencher essa parte, você vai ter que conversar com o mestre do jogo para saber quais são as línguas possíveis a serem faladas, a serem escritas, para você conseguir preencher isso aí. Depois que conversar com o mestre, é só você preencher as línguas que o seu personagem domina. Por exemplo, coloquei aqui para o meu guerreiro que ele domina a língua comum daquele cenário em questão, e que ele não vai gastar nenhum ponto para dominar esta linguagem. Digamos que é a língua materna dele. Aí você quer que o seu personagem também fale a língua dos elfos. Ok, você vai ter que ver com o seu mestre de jogos se isso é uma coisa gratuita, né, que ele não vai precisar gastar pontos de personagem, ou se vai ser uma coisa que ele vai ter que gastar pontos de personagem para dominar, como se fosse uma vantagem. Então eu coloquei como exemplo aqui comum, élfica e árabe. Claro, só como exemplo, gastando nada, como se o meu guerreiro soubesse essas 3 línguas de uma maneira fluente. Provavelmente, no cenário que você vai jogar, saber outras línguas além da sua língua materna vai requerer que você gaste pontos de personagem, como se fosse vantagem. Como se você estivesse comprando uma perícia, né? Falar uma língua adicional. Isso aí vai ter que ser conversado com seu mestre, beleza? Depois que você preencher as línguas, tem esse outro campo interessante aqui, que é o nível tecnológico aonde se passa a aventura que você vai jogar, qual é o cenário. Normalmente, cenários de fantasia medieval clássica estão no nível tecnológico 3, ok? Aí você também vai ter que conversar com o seu mestre sobre o nível tecnológico, sobre se o seu personagem vai poder ter algum conhecimento de um nível tecnológico superior e isso custaria pontos também. Quais são as familiaridades culturais do seu personagem, se ele só conhece a cultura ali do continente onde ele vive, do país onde ele vive, ou se ele conhece mais, ou se ele pode comprar familiaridade cultural com uma outra cidade, um outro país, e aí ele vai ter que gastar pontos para isso também. Então essa parte da planilha ela vai ter que
vai ter que ser toda conversada com o seu mestre de jogos para preencher ela, mas é uma coisa bem simples de fazer também. Ok? Depois nós viemos aqui para baixo, falta preencher aqui os modificadores de reação. Em alguns momentos do jogo, o mestre vai usar uma tabela de reação para ver como que os personagens dele, né, lá da aventura, lá do cenário, reagem ao seu personagem ou ao seu grupo de personagens, de amigos, de aventureiros. E ele vai jogar dados para isso. E pode ser que você e os seus personagens aventureiros companheiros tenham modificadores para esse teste. Muita coisa pode modificar esse teste. Por exemplo, a aparência do personagem pode modificar esse teste, o status dele, a reputação dele. E isso também é coisa que você vai ter que conversar com o mestre. A aparência, por exemplo, a aparência mediana, ela não te dá nenhum modificador de reação. Mas se você for um cara atraente, você pode ter mais um nessa jogada de reação. Ou se você for mais bonito ainda, mais 2. Ou pode ser mais 3, mais 4. Ou pode ser negativo, se o personagem tiver uma aparência feia, por exemplo. Vai ser um modificador negativo. Esses modificadores positivos e negativos você também compra como vantagens ou desvantagens. Ok? O meu guerreiro aqui ele tem a aparência mediana, nem feio, nem bonito, então não tem modificador algum, fica 0. Mesma coisa para status. Né? O seu status pode ter modificador positivo, pode ter modificador negativo, e isso você compra como vantagem ou desvantagem. Mas o meu guerreiro eu vou deixar como status 0 também, mediano. E a reputação, a mesma coisa. Vou deixar 0 para o meu guerreiro aqui. Perfect? Bom, outro campo que tem aqui do lado, importantíssimo a se preencher, é a RD do seu personagem, a resistência a dano. E isso, obviamente, depende da armadura ou da roupa que ele estiver ou não estiver vestindo. Ou dependendo da raça, né? Até a própria rigidez da pele pode conferir alguma resistência a dano. Resistência a dano é um valor que vai ser subtraído do dano que alguém causa em você, antes de você retirar dos seus pontos de vida. Lá no GURPS módulo básico existe uma tabela de armaduras e roupas mais comuns a serem usadas para o personagem. E a própria tabela já traz aqui uma coluna de RD. Então, só para exemplificar, vamos supor que o seu personagem escolha usar uma armadura de escamas leve no tronco. Repare aqui que a armadura de escamas leve nos proporciona uma RD de 3. Então, é este valor que a gente vai colocar aqui, quando ele estiver usando esta armadura. Então, toda vez que alguém provocar dano ao seu personagem, 3 pontos vão ser subtraídos deste dano antes de você retirar o seu dano dos pontos de vida. Porque a armadura absorveu, ela te protegeu com 3 pontos. Ok? O campo de aparar também a gente deixa para preencher depois. Por quê? Porque o campo de aparar é uma defesa ativa. Né? Uma pessoa vai desferir um golpe contra você, você pode tentar esquivar, bloquear com um escudo ou uma capa, ou aparar. Para aparar, você precisa usar as suas mãos, se você não estiver usando arma alguma, ou a sua arma, a arma de combate corpo a corpo. Como é que a gente define o valor de aparar? Depende da arma que você está utilizando. Por exemplo, vamos supor que o meu guerreiro vai aparar usando uma espada de lâmina larga. Ele está usando uma espada de lâmina larga, alguém tenta atacá-lo e ele vai tentar se defender aparando com a espada. Como é que a gente calcula essa defesa? Nível de habilidade com esta arma dividido por 2 mais 3. Simples assim. Então, se eu vou aparar com a espada de lâmina larga, qual é o meu nível de habilidade com ela? 14. Então é só dividir 14 por 2, que vai dar 7,
e somar 3 ao resultado. Então, meu aparar vai ser 10, com a espada de lâmina larga. É claro que existem alguns fatores que alteram o valor do aparar. Por exemplo, existe uma vantagem que chama reflexos em combate, e ela te dá um bônus de +1 em todas as suas defesas ativas. Se o meu guerreiro tivesse esta vantagem, eu poderia acrescentar 1 aqui, e o meu aparar seria 11, com esta arma. Mas vamos supor que eu não estou usando a espada, eu estou usando a maça, ou machado, no caso um machado. Vamos supor que eu esteja usando um machado. Qual seria o meu valor de aparar com o machado? 12 dividido por 2, que é 6, mais 3. Meu aparar com o machado seria 9, porque eu sou um pouco menos habilidoso com o machado. Se eu tivesse reflexos em combate, seria 10. Outro detalhe, se eu estiver usando um escudo, o escudo também fornece um bônus para todas as defesas ativas, tá? Aparar, bloquear e esquivar. Ok? E fica faltando este último campo aqui, o campo do bloqueio, e aí depende de você utilizar um escudo, ou então uma capa. Mas o cálculo é feito da mesma forma, supondo que eu esteja usando um escudo, e que o meu nível de habilidade com escudo é 14, então o meu bloquear vai ser 14 dividido por 2, que é 7, mais 3, ou seja, vai ser 10. Se eu estiver usando o escudo, o meu bloqueio vai ser 10 no cálculo básico. Só que cada escudo, veja bem, vou mostrar uma tabelinha aqui. Cada escudo fornece um bônus de defesa. Então vamos supor, cadê a setinha do mouse? Sumiu. Vamos supor que o meu guerreiro esteja usando um escudo médio, que tem um bônus de defesa de 2. Então, ao tentar bloquear com o escudo médio, a minha defesa de bloqueio não vai ser 10. Vai ser 10 mais este bônus aqui. Vai ser 12. Perfeito? Melhora um pouco a situação. Se o escudo fosse grande, seria 13. O personagem também pode bloquear usando uma capa, e aí ele teria que ter alguma habilidade com a perícia capa, ao invés de escudo. E se o meu personagem quer usar um escudo, mas ele não é treinado para tal, ele não tem a perícia escudo, não tem problema. Você pode usar o valor pré-definido daquela perícia, e aí, claro, o seu valor de bloqueio vai ser menor, né? Você não é treinado, então você não tem muita habilidade para usar isso. Ok, pessoal? Com isso, a parte da frente da nossa planilha fica praticamente completa. Quer dizer, fica completa. O nosso personagem está completo. O que fica faltando para ele? Ora bolas, mais uma coisa a se conversar com o mestre. Qual é o dinheiro, né? Qual é a quantia que o meu personagem tem para começar a aventura e, portanto, para comprar os seus equipamentos. E aí o mestre vai te fornecer provavelmente uma lista de equipamentos. O próprio módulo básico de GURPS já tem uma lista básica de equipamentos de nível tecnológico 3. E aí você vai preenchendo aqui quais armas de combate corpo a corpo seu personagem tem. Né? Comprei uma espada de lâmina larga. Você coloca aqui com os dados que a tabela lá da espada vai te fornecer. Quanto custou, quanto que pesa. Quero comprar uma armadura X. Você preenche qual armadura aqui, quanto custou, quanto que pesa. E os equipamentos de forma geral, né? Corda, mochila, cantil, o que você tem. Você vai colocando aqui, vai preenchendo aqui, com o custo e com o peso. Porque lembrem-se que o peso que o personagem carrega influencia na base de carga e, consequentemente, no quanto ele consegue se deslocar, se esquivar, levantar e etc. Ok, pessoal? E agora sim, finalmente, nós finalizamos a construção do personagem em GURPS. Muito simples e muito fácil de se fazer, ok? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário, que eu explico melhor para vocês.
Essa playlist de construção de personagens está sendo finalizada com este vídeo. Eu não vou fazer um outro vídeo finalizando o arqueiro, porque o raciocínio é o mesmo, tá? A sequência, a lógica é a mesma. Mas depois eu vou colocar novos vídeos aí, se vocês quiserem, deixa aí no comentário, sobre a criação de um personagem que não seja humano. Porque os dois exemplos que eu fiz são humanos, né? Um humano guerreiro, o Arzo, e um humano arqueiro, o Milo de Kriegen. Mas e se eu quiser um personagem que seja um elfo, que seja um anão, que seja um meio-elfo, que seja um orc, que seja um halfling, como é que eu faço? Então eu vou explicar num próximo vídeo como criar um personagem que seja de uma raça não humana. Na verdade é basicamente a mesma coisa, só que cada raça tem algumas características que são próprias dela, que são intrínsecas a ela. Então, por exemplo, o elfo, pelo menos no cenário onde eu vou jogar, ele já nasce com uma aptidão mágica, é intrínseco a ele. E isto é uma vantagem racial em relação ao humano. Se você quiser um humano que tem aptidão mágica, você tem que comprar a vantagem aptidão mágica, que te custa pontos. Mas se você quiser ser um elfo, ele já nasce com esta vantagem intrínseca a ele. Já tem essa vantagem embutida, digamos assim. Só que para ser um elfo, você tem que comprar esta raça, como se fosse uma vantagem ser um elfo, porque ele traz consigo intrinsecamente várias vantagens e vários bônus. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes e melhor quando a gente for construir um personagem não humano no próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, mais uma vez eu queria agradecer para você que está acompanhando este canal, está acompanhando esta playlist de construção de personagens em GURPS, 4ª edição. Se você gostou, deixe o seu like maroto, por favor. Se inscreva neste canal e clique no sininho para ficar por dentro das novidades e dos novos vídeos do nosso canal. Boas aventuras, boas rolagens de dados e até mais!